Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal da Master Elétrica especialista em SPDA. Eu sou o engenheiro Marci Barros e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre SPDA na prática, o que pode estar errado no seu para-raios hoje. Eu quero focar num produto específico aí que hoje, vou falar das descidas, tá? Então o SPDA ele tem os três subsistemas, né? Que é a captação, as descidas e o aterramento. E hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos focar então nas descidas, tá legal? Muita gente olha somente para o telhado, vê um captor lá em cima, vê um cabo descendo pela fachada e pensa que tá tudo certo, já existe um para-raios. Muitas pessoas associam o para-raios ao mastro e o captor Franklin. Só que não é por aí, né? Eu sempre comento com os nossos clientes aí que às vezes tem uma malha lá na captação e a pessoa não vê a malha e acredita que não tem SPDA, mas já tem a malha, a captação, é a malha que é a malha fazendo uma gaiola de Faraday e a pessoa não se atenta nisso. Então a gente sobe, faz as imagens e mostra para ela. Mas eu vou focar hoje aqui nas descidas, certo? A descida, ela tem descida externa, tem descidas estruturais, tem as descidas naturais, né, que é um pilar metálico, mas esses três tipos de descidas podem gerar uma grande confusão. Deixa eu contar para você aqui o que acontece na prática. Imagina comigo aí uma edificação, pode ser um condomínio, uma empresa, um galpão, uma escola, uma igreja, tanto faz. O responsável pela edificação olha para cima e por acaso vê o sistema instalado, né? Tem cabo no telhado, tem a descida na parede, tem caixa de inspeção lá embaixo, a verdade é chamada caixa de inspeção suspensa. Visualmente parece que está tudo certo. Ele pensa que a edificação dele está protegida. Só que quando a gente chega para fazer uma inspeção técnica, a primeira coisa que eu gosto de fazer é não acreditar apenas no que a gente está vendo. Por isso que a gente vai já com o equipamento para fazer as medições, fazer os ensaios, porque as aparências elas enganam muito. A gente pode olhar uma descida que está bonita, está bem posicionada na fachada, mas uma pergunta técnica é de uma outra forma, né? Será que essa descida está contínua? Será que realmente ela está conectada na captação lá em cima e conectada no aterramento lá embaixo? Os conectores estão bons? As emendas estão firmes? Muitos instaladores acabam fazendo a emenda da descida quando a descida tem uma altura considerável. Uma barra chata, depende de como ele compra, tem 3 metros, tem 6 metros e aí tem que fazer as emendas. A gente gosta de deixar um transpasso de até uns 20 centímetros, 2 parafusos de inox, 1/4 por 5/8, com arruela, com porca. E tem instaladores que vão lá, sobrepõem e já põe um parafuso fixando ela na parede e fazendo a emenda. Isso aí gera bastante ponto de falha. Então as emendas estão firmes, existe corrosão, né? Existe rompimento. Se for rompimento no visual dá para ver fácil, mas se estiver escondido, passando por trás de alguma coisa, você não consegue ver. Existe risco de contato, né? Existe a proteção mecânica, aquele eletroduto preto que o pessoal vê, pensa que aquilo ali evita do choque, quando tem uma descarga, aquilo ali evita o choque, não evita. Aquilo ali é mais uma proteção mecânica mesmo, para ninguém passar ali e ficar batendo, mexendo na descida. Então coloca-se uma proteção mecânica na altura de até uns 3 metros para ninguém ficar mexendo mesmo na descida, né? Então é isso aí, a gente olha tudo isso na descida. Todos esses itens estou falando somente da descida. Então é aí que começa o problema, porque descida do SPDA não é só o cabo saindo do telhado e indo para o chão. Descida é o caminho que a corrente da descarga atmosférica vai percorrer. E fala de um jeito bem simples aí para você. Se o raio for captado lá em cima,
essa corrente precisa ter um caminho seguro para chegar até o subsistema de aterramento. Se o caminho estiver comprometido, o sistema inteiro pode ficar fraco. Então não adianta ter uma captação bonita e uma descida ruim. Na verdade, os três subsistemas têm que estar alinhados, né? Tem que estarem alinhados. Como nós estamos falando das descidas aqui, dando um foco legal nas descidas, então vou falar mais sobre os problemas que acontecem, né? As problemáticas da descida mesmo. Não adianta ter um captor, um cabo de caixa de inspeção, se não existe uma continuidade confiável. E aí tem muitos técnicos que se enganam e também muitos gestores aí das empresas, os síndicos também acabam se enganando só de olhar e achar que porque está lá a descida está tudo ok. A gente encontra conector oxidado e aonde a corrente não vai passar. A gente vê cabo sem tensionamento, né? Cabo frouxo, mas sem tensionamento, aonde estiver uma descarga ele pode dar uma chicoteada e arrancar as demais fixações. A descida pode estar passando num lugar ruim, perto de janela, perto de porta, né? Isso aí também é muito desvio nas descidas, porque como o raio é de alta frequência, é uma pancada, o raio é uma pancada de uma energia elétrica, de descarga elétrica, a frequência é altíssima. Então aí nesse caso não é só sobre a resistência, que é a oposição da passagem da corrente. A gente fala da impedância também, né? A impedância é o caminho que essa descida tem. Então se ficar com muito passeio, vira para a direita, vira para a esquerda, fazer muitos cantos nas descidas, isso também aí vai dificultar muito, tá? Então para a descida de SPDA a gente olha mais a impedância, que é o caminho que isso vai fazer. Tem que ser o mais curto e mais breve em direção ao aterramento. Aí vem aquela frase: mas sempre esteve assim, não sempre funcionou. Só que as descargas estão aumentando o volume, estão aumentando as magnitudes, então os problemas podem aumentar também. Por isso que a norma sempre vem com a revisão, porque sempre a natureza vai tendo alterações, e aí tem um grupo de estudos aí, um grupo de engenheiros com o propósito de mitigar os riscos, certo? A norma foi corrigida agora, em março de 2026, com o intuito, com o objetivo de minimizar os acidentes aí. Então, bastante coisa pode estar interferindo e você acha que, como sempre funcionou daquele jeito, é só deixar isso aí. O correto é estar sempre fazendo uma inspeção e trazendo aí para a sua edificação profissionais que sejam dedicados a esse segmento do para-raios, né? Não adianta você trazer empresas que multitarefas, né? Faz extintor, mas também faz SPDA, faz marcenaria, mas também faz SPDA. É uma visão que eu acredito que, se eu tivesse no seu lugar de contratação, eu contrataria uma empresa especializada, né? Que pensa em SPDA todos os dias, tem ferramental dedicado para fazer os trabalhos. Um conselho aí técnico que eu deixo é uma pulga atrás da orelha, né? Quem que você está contratando? Às vezes não é por maldade, a pessoa até tem a boa vontade, mas falta o conhecimento. E aí entra o pior cenário, né? Você acha que está protegido quando na verdade o sistema está falho. Aí vem aquela falsa sensação de segurança. E a falsa segurança em SPDA é perigosa. Na verdade, em qualquer segmento, né? Então, pensando nas descidas, uma coisa que a gente analisa no caminho, por onde ela passa, um trajeto adequado, igual eu comentei, se está expostas a danos mecânicos, se passa por um local que muitas pessoas ficam encostando ali facilmente, se cruza tubulação, gás, elétrica, esquadrias ou partes metálicas, se ela está bem fixada, se está solta, se está balançando, igual eu comentei, falta tensionamento, muita curvatura, um raio de curvatura ruim, está fazendo um caminho maluco na fachada, né? O pessoal que
eu comento que passeia muito com o perigo, né? Fica levando o perigo para lá, para cá, até sendo que o correto é levar essa descarga pelo caminho mais curto, direto ao aterramento mesmo. O SPDA não é sair desviando o cabo de qualquer jeito para ficar menos feio. A estética importa, claro, mas a segurança técnica vem em primeiro lugar. Então, se o caminho da descida é mal escolhido, você pode criar risco, dificultar a manutenção e prejudicar a confiabilidade do sistema. Outro ponto que a gente observa bastante é a quantidade de descidas. Às vezes a gente chega num local, tem 2 descidas, 3 descidas, e a descida a gente sabe que é o perímetro. Aí depois que você tem o perímetro, você vê qual é o nível de proteção, agora é nível, é NP que chama, né? O nível de proteção da edificação. Se é um nível 3, por exemplo, de 15 em 15 metros, com uma variação de 20% na distância entre elas. Então, se tem de repente 150 metros, dividido por 15, são 10 descidas. É assim que faz o cálculo para ver o número de descidas. Então, a quantidade de descidas ela é importantíssima. Muita gente olha e fala, tem uma descida ali, então já está bom, tem 2, tem 3. Não é assim, não é assim. A quantidade e o posicionamento das descidas precisam ser definidos tecnicamente, conforme o projeto, o nível de proteção, o perímetro, a edificação e os critérios aplicáveis aí da 5419. Então não é no olho, não é no achismo, não é porque o vizinho fez assim, não é porque na outra empresa que você trabalhou era assim, no outro prédio que você morou, que você é síndico, que você toma conta do outro prédio, lá tem 4 descidas e esse também deve ter 4, não é assim, é dedicado, né? O SPDA é de acordo com cada edificação. Às vezes você pode pegar essa mesma edificação, tirar ela dali e levar ela, por exemplo, para o Campos do Jordão. Chega lá, o nível de proteção muda tudo. Estou desenhando isso na sua cabeça, fazendo analogia aí, né? Então, cada edificação é uma proteção dedicada, tá? Então é um projeto, é a norma, é a análise técnica. E quando eu encontro uma edificação com descidas mal distribuídas, ou com descida faltando, ou com caminho interrompido, a gente já acende esse alerta aí para os nossos instaladores, para a gente fazer uma geral e uma inspeção visual, fazer o levantamento para ver o que está acontecendo e dar o diagnóstico correto. Já comentei, mas eu vou frisar aqui, outra coisa importante são as conexões. A conexão é pequena, mas o problema que ela causa pode ser enorme. Uma emenda mal feita, um parafuso frouxo, uma conexão oxidada, um material incompatível. Essas galvanizações eletrolíticas, isso é muito ruim. É mais barato, mas é ruim. A gente procura fazer sempre uma conexão com um parafuso de inox, né? Que é para deixar a vida útil bem melhor aí nesse caso. Tudo isso pode comprometer o sistema. Tem um erro bastante comum, a pessoa presta atenção no cabo, mas esquece da conexão. Não respeita a corrente, não respeita a aparência. Ela precisa de continuidade elétrica e ela precisa de um caminho curto. Vou repetir bastante isso aí, que é para quando você vê uma descida passeando muito, você já vai ver que ali vai ter uma problemática ali. Quando eu analiso uma descida, eu não quero ver só o cabo, só a barra chata, eu quero ver como isso está conectado, tanto na captação quanto na descida. Então, ver a emenda, ver o conector, ver a fixação. Quando você vê, tem condição de permanecer, quando você vê se aquilo ali, se aquela descida tem a condição de permanecer confiável, com chuva, com sol, com vento, maresia, né? Porque é um sistema que fica exposto às condições climáticas, vibração por causa do vento e o tempo de uso, né? Tá exposto ali, fica exposto 100%. Então sofre, envelhece, precisa ser inspecionado sempre. Então, você que é síndico ou gestor de manutenção, guarda isso com você. Não é porque você está vendo uma descida na parede que o sistema está aprovado. A pergunta correta é: essa descida foi verificada, foi testada, foi inspecionada, está documentada, existe laudo, existe projeto, existe uma manutenção confiável, né? Existe um parceiro que você tem
que vai tomar conta dessa particularidade para você. Que o SPDA não pode viver eu acho que está bom. SPDA precisa de evidências. Se você é eletricista ou instalador, eu quero falar com você também. Não tenha medo de executar um SPDA, mas também não execute no chute, no achismo, ou eu ouvi dizer, tá? Inclusive esse canal aqui, se você quiser fazer alguma pergunta pra gente, pode fazer uma pergunta, se eu conseguir ajudar aí será um prazer. Então, se você pegou um cliente, percebeu que o serviço envolve descidas, captação, aterramento, equipotencialização, busque apoio técnico. Busque apoio técnico que você aprende, você tem que estudar também, você vai documentar, vai perguntar, saber fazer pergunta. Às vezes as pessoas chegam no nosso Instagram, não sabem nem fazer uma pergunta. Tem que fazer uma pergunta aberta. Por quê? Como? Quando? A pergunta ela é bem importante. E eu procuro responder. Sempre quem me faz pergunta sabe que eu sempre gosto de responder. Eu invisto esse tempo aí. Tá? Então não tenha vergonha de crescer com responsabilidade. Vergonha é fazer de qualquer jeito e deixar o cliente acreditando que está protegido. Aqui na Master Para-Raios a gente vê SPDA todos os dias, na prática. É uma coisa que eu posso te afirmar. Muitos problemas não aparecem no captor, aparecem no caminho, aparecem nas descidas, aparecem nas conexões, aparecem na falta de continuidade, aparecem na falta de manutenção. Então, quando alguém perguntar o que pode estar errado no meu para-raios hoje, uma das primeiras coisas que eu vou olhar é: as descidas estão realmente em condição de conduzir a corrente com segurança? Porque a descida não está boa, ela vai dificultar, ela vai atrapalhar o fluxo dessa descarga, e isso aí vai gerar uma problemática gigante. Para-raios é ter um caminho seguro, contínuo, bem instalado, bem conectado e tecnicamente coerente para conduzir essa descarga com segurança. Então é isso aí. O que diferencia uma instalação boa, o que diferencia uma instalação feita de qualquer jeito de uma instalação conduzida com rigor de engenharia, são esses detalhes. Então, se você gostou desse conteúdo, te ajudou, acompanhe o canal da Master Elétrica. Aqui nós falamos de SPDA na prática, com foco em instalação, inspeção, manutenção, projeto, adequação, conforme a NBR 5419 de 2026. Eu sou o engenheiro Marci. Se você precisar, pode mandar mensagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembre-se, quando o assunto é descarga atmosférica, o problema não está no raio. Muitas vezes o problema está no caminho que deram para esse raio percorrer. Tá bom? Então, fica com Deus, um grande abraço e até mais.